Seja bem-vindo ao programa, doutor Franco Almada, que é advogado trabalhista. Doutor Franco estava falando aqui exatamente dos recursos que devem receber o FGTS aí por conta dessa distribuição de lucros de 13 bilhões de reais. Quem é que tem direito a esse dinheiro, doutor? Marcos, essa divisão de lucros, primeiro ponto, trabalhador, infelizmente, não é algo que ele vai ficar rico com isso, né? Quem tem direito a esse valor é todo trabalhador que teve carteira assinada e o FGTS recolhido. Essa divisão de lucros, ela não é bem uma novidade, ela vem ocorrendo desde 2017, anualmente. E para que você tenha uma ideia, a cada R$ 1.000 de saldo que o trabalhador tem, ele vai ter direito a um lucro mais ou menos aí em torno de R$ 18 a cada R$ 1.000. Então, é um valor que, logicamente, é interessante. Agora, infelizmente, talvez quando se vê a notícia 13 bilhões, o trabalhador pensou ali que vai ganhar uma parte significativa disso, mas infelizmente é muita gente para distribuir. Doutor Almada, esse lucro é proveniente de quê? São investimentos que o governo fez com o dinheiro e houve um retorno desse investimento. É proveniente de quê? Esse lucro que é distribuído cada vez que tem a distribuição de lucro, você disse que é uma coisa recorrente, cada vez que tem distribuição de lucro, decorrente de quê? Dessa gestão desse fundo do trabalhador? Esse fundo de garantia ele é utilizado para financiamentos, para casa própria, saneamento, infraestrutura. Então o trabalhador ele deixa lá o saldo dele, o saldo é do trabalhador, obrigatoriamente ele é obrigado, né, a deixar sob a gestão da Caixa Econômica e ao fazer essa gestão, quando a Caixa tem lucro, ela tem que dividir com o dono desse dinheiro, que é o trabalhador. Então por isso que há essa divisão e como eu disse, ela vem acontecendo desde 2017 anualmente. Então quer dizer que isso aí é por conta da Caixa Econômica tá bem das pernas, né? A Caixa Econômica está fazendo o investimento certo, né? Tá tendo lucro. Como ela é administradora, ela tem que distribuir também exatamente para o trabalhador. Sabe por quê, gente? Por que ela tem essa obrigação de distribuir esse lucro? Porque o dinheiro é do trabalhador, é seu, não é dela. É da Caixa, ou melhor, é do trabalhador. Então ela pega o seu dinheiro e investe exatamente em casa própria, né? Aquela questão da política da casa própria, minha casa, minha vida, tudo isso é recurso do FGTS, por isso que você tem direito, entendeu? Ela investiu, deu certo, deu lucro, então a obrigação dela é distribuir esse lucro. Agora uma pergunta que todo mundo está fazendo, vou poder tirar esse dinheiro, se eu tenho um lucro a mais, eu posso tirar esse lucro agora ou não, doutor? Essa é a pergunta principal, né? Onde é que eu vou sacar esse meu lucro aí da FTS? Mais uma vez, as possibilidades de saque, elas vão ser as mesmas. Então, esse lucro ele não entra como um valor separado. Ele vai ser acrescido ao saldo do trabalhador e aí o trabalhador, quando ele for sacar pelas previsões que já existem, por exemplo, é demitido sem justa causa, optou pelo saque aniversário, comprou casa própria, se aposentou, teve alguma doença grave prevista em lei, e aí ele vai fazer o saque do saldo e vai vir um lucro junto. Então esse lucro ele não é sacado, digamos assim, separadamente. Ele vem junto quando o trabalhador já vai fazer aquele saque que está previsto pela lei. Doutor, quer dizer, ainda está em voga essa questão do saque aniversário, né? Diante desse lucro que tem exatamente o FGTS, as pessoas que têm mais dinheiro no FGTS, que tem uma história a mais, que tem um FGTS mais assim, esticado em termos de tempo e também de recursos, vale a pena ainda o saque aniversário, doutor? Ou isso descapitaliza o Fundo Garantido do Trabalhador? Olha, como uma opinião técnica aqui sobre o saque aniversário, eu entendo que sempre o trabalhador vai ficar no prejuízo. Por quê? Porque o FGTS, Marcos, ele é para uma finalidade bem específica. Ele é o colchão de segurança do trabalhador quando o trabalhador é demitido. Essa lógica do saque aniversário, ela inverte isso. Ela coloca como se isso fosse algo para o trabalhador pagar as contas, pagar as dívidas, e não é essa a finalidade do FGTS. Então, o que eu vejo na prática aqui, atendendo os clientes, a gente tem bastante vivência com isso, é que muitas vezes o trabalhador não vê essa hipótese de demissão chegar, e aí quando ela chega, ele não vai ter o saldo lá que deveria estar no FGTS, porque ele já antecipou esse saque. Além de ficar prejudicado no momento que ele mais precisa, acaba que esse valor ele usa para outras coisas e não para a finalidade do FGTS.
Então, tem que se ver com muita cautela mesmo essa questão do saque aniversário. Regra geral, é um prejuízo grande para o trabalhador. Regra geral, é um prejuízo grande para o trabalhador. Eu sempre vi realmente essa questão do saque aniversário como um prejuízo para o trabalhador. Sabe por quê, gente? Porque, olha, o FGTS, como disse o doutor, é uma forma de você poupar o dinheiro obrigatoriamente, ou seja, é uma poupança obrigatória. Porque você não tem como mexer, não é? Isso é próprio do brasileiro. O brasileiro não tem costume de poupar. O ideal seria que cada dinheiro que você ganhar, você ganhou R$100, guarda lá R$5. Ganhou R$1.000, guarda lá R$50, R$70, R$80. Mas as pessoas não têm esse costume de guardar, gastam tudo e até mais do que deveriam gastar. E o FGTS é essa proteção. Então, se você ouviu agora a opinião do doutor Franco, que é um especialista no assunto que eu já tinha falado aqui. Se você está pensando em fazer saque aniversário, pensa duas vezes. Veja outra forma de se organizar, porque muitas vezes o FGTS pode vir uma demissão inesperada e você fez o saque aniversário, vai ficar prejudicado. É ou não é, doutor? Exatamente isso. Ali no momento, porque muitas vezes o que é que acontece na vida prática? Vamos colocar aqui um trabalhador que ele trabalha muito tempo na empresa, nem passa na cabeça dele que ele vai ser demitido daquela empresa. E aí ele faz a antecipação de saque e aniversário, vai gastando ali mês a mês. Só que ocorre que por um motivo ou por outro ele é demitido, ou nem que não seja demitido, ocorre uma doença grave, ocorre uma oportunidade de comprar a casa própria, e aí ele não vai ter lá o dinheiro que ele deveria ter poupado porque ele gastou com outro, pagando conta, pagando outras coisas. Então, assim, o saque aniversário, eu sempre tive essa opinião e vejo isso na prática, o quanto os trabalhadores se arrependem depois que fazem essa opção do saque. Muito bem, tem a palavra do doutor Franco. Doutor Franco, só uma última pergunta para encerrar nossa entrevista, que não tem muito a ver com essa questão do FGTS, mas diz respeito ao trabalhador. Como é que está essa questão na justiça? Há muitos casos de justiça, por exemplo, trabalhador sendo levado à justiça a questão foi demitido por conta das redes sociais, né? Porque a empresa acusou que ele estava fazendo mau uso das redes sociais, ou o contrário, ele estava trabalhando para a empresa, nas redes sociais da empresa e não foi remunerado. Há ainda questão na justiça sobre isso aí, doutor? Excelente ponto. Eu acho que isso aí a gente precisa de outra entrevista só para esse tema, viu? Mas a gente vê no dia a dia os trabalhadores sendo demitidos por justa causa, por exposição indevida em redes sociais, e muitas vezes fazem isso porque não tem uma ordem expressa da empresa, um direcionamento expresso da empresa do que pode e o que não pode. E aproveitando o gancho, se eu tiver mais 30 segundos, a importância que tem a questão da FGTS também na demissão do trabalhador e para a questão da rescisão indireta. Existe já um entendimento no Tribunal Superior do Trabalho que se a empresa não depositar esse FGTS do trabalhador mês a mês, ele pode entrar com a rescisão indireta, entre outras, de outro modo de falar, dar uma justa causa na empresa e sair recebendo todas as contas, para se ver a importância do FGTS na vida do trabalhador. Esse saldo ele tem que estar lá depositado mês a mês e é importante que o trabalhador consulte isso. Tem uma dica importante, que não era nem assunto da entrevista, mas o doutor aproveitou exatamente para chamar a atenção. Olha, se você está trabalhando na empresa, nunca consultou o saldo do seu FGTS, você nunca consulta, porque se a empresa não está depositando, você pode cobrar isso na justiça, né, doutor? E vai ser atendido, né? Vai cobrar e é um motivo de não continuar trabalhando naquela empresa. O trabalhador ele não pode ficar submetido ao trabalho de uma empresa que nem o FGTS regulariza mês a mês. Isso pode parecer muito óbvio, mas, mais uma vez aqui, na prática, existem trabalhadores que trabalham anos e não consultam lá se o saldo está sendo depositado. Uma pergunta surgiu agora, doutor. A gente estava encerrando a entrevista, mas surgiu agora, eu vou aproveitar. Sobre o plano de saúde, a empresa, por exemplo, atrasou o plano de saúde. Tem alguma previsão legal sobre isso aí, o atraso no plano de saúde? Por exemplo, o trabalhador não teve direito mais porque a empresa atrasou de pagar o plano de saúde. Chegou lá, seu plano está atrasado. Como é que é essa história aí, doutor? A questão do plano, ele está em alguma norma coletiva, seja uma convenção coletiva ou um acordo coletivo. E aí, dentro dessa norma, existe muitas vezes a coparticipação. A empresa paga uma parte, o trabalhador paga outra, ou às vezes a empresa paga tudo. Se houver alguma dificuldade de acesso ao plano,
por culpa da empresa, a empresa pode sim ser responsabilizada por isso e o trabalhador cobrar, além do prejuízo material, por exemplo, ele vai lá fazer um exame, não consegue fazer, ele tem que pagar particular esse exame, o prejuízo pelo dano moral também pode ser cobrado da empresa. Coisa é séria, hein? A coisa é séria. Doutor Franco Almada, advogado trabalhista, muito obrigado pela sua participação, bom dia. Um abraço para você, doutor. Bom dia e parabenizar as reflexões que você fez antes da entrevista, eu estava acompanhando todas aqui e você está certíssimo, viu? Bom dia. Sobre o quê? Me diga aí sobre as reflexões. Quais reflexões você estava se referindo? Quais? A questão do judiciário, né? A questão das férias, questão do foco que o judiciário deve ter em julgar processo, em fazer a prestação jurisdicional. Show, doutor. Muito obrigado. Um abraço para você e até a próxima oportunidade.